Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais quadro, Encontro Consagrado com Adenauer Novaes. E hoje a gente tem um tema maravilhoso, viver como espírito. Antes do Adenauer falar boa noite, eu quero agradecer às redes transmissoras, a Rede Amigo Espírita, também a Rede TV7, nossos amigos queridos que transmitem, e também que vocês saibam que esse estudo ele vai ficar sendo projetado dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Lutos, e dentro do canal do YouTube, Encontro com o Sagrado. Então, quem quiser depois rever ou enviar para alguém, ele vai estar lá, gravado à disposição para vocês. Então, boa noite, Adenauer, como vai você? Boa noite, muito bem, né? Aqui Olha nós aqui, você de é camiseta do projeto em Projeto português, Acolher. eu em inglês. Sim, sim. Hoje é dia! Hoje é dia, né? Tem que vestir a camisa, né? Vestir a camisa. Hoje o projeto vai receber o prêmio Focus Brasil. Vai ser maravilhoso. Aqueles que tiverem vontade de assistir com a gente, a live vai acontecer 10 horas no horário do Brasil e 9 horas no horário dos Estados Unidos. É uma premiação feita por um grupo que chama Focus Brasil, realizado nos Estados Unidos, onde eles fazem uma premiação para algumas fundações que prestam serviços voluntários para a comunidade. E nós fomos premiados em 2020, junto com outras também fundações. Então vai ser maravilhoso, eu já recebi o prêmio. Boa noite, pessoal que estão aí já escrevendo, pessoal que está nos assistindo. Adenauer, conta para mim, vai ter hoje alguma frase da Mirra para dividir com a gente? Eu mandei aí para Marcela, se ela puder botar a primeira aí. Use o amor como bandeira permanente para que todos identifiquem seus propósitos pelo coração. Interessante porque eu tinha pensado que ia sair outra coisa, mas é como o espírito coloca, que a valorização, a identificação de uma pessoa está nos seus sentimentos, não o que ela pensa ou racionaliza, mas o modo como ela sente, a qualidade do sentimento, para quem ou como é dirigido o sentimento. Então, isso identifica a pessoa, o que significa para mim dizer que é o coração, né, que emite uma frequência que identifica a qualidade do espírito. Nossa, bonito isso, né, Adenauer? Acho até que dentro do É, viver como espírito você pode até trazer mais sobre isso. Realmente é muito lindo dizer. A gente acha que qualifica pelo batimento do nosso coração e a gente poderia dizer exatamente continuando como você está dizendo, né? Qualifica, muito lindo, maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar hoje com o viver como espírito para você contar para a gente, para todos nós, para a gente poder estudar juntos. Era bom a gente Opa! terminar com as duas frases, né? Claro! Assim, nunca deixe de oferecer o amor àqueles que te desejam o mal, pois seu presente a eles é sua maior proteção. Então, muita gente quer se proteger do mal buscando amuletos, buscando protetores, e ela diz que a melhor proteção para o mal é você presentear alguém com o desejo, né? Oferecer o amor que você tem no coração, o bem que você tem no coração às pessoas, porque aí elas encontrarão uma frequência diferente daquelas que elas estão acostumadas a lidar, né? Você sabe que alguns anos atrás, alguém fez uma pergunta numa palestra sua, parecida com essa, assim, tipo, Adenauer, como a gente se protege de pessoas que queiram fazer alguma coisa para a gente que não é muito legal. E você disse assim, dê o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, você cria aqui, né? Você cria aqui uma energia à sua Exatamente. volta que esse complicado aí, ou esse desequilíbrio que vem do outro, não penetra em Alcança, você. né? Agora ela está dizendo muito parecido com o que você Algo falou. assim, né? Bom, Bonito. a última é: leve sempre com você o coração em paz, a consciência em harmonia e a certeza de pertencer
aos que amam a vida e praticam o bem. Então, é como se você harmonizasse razão, coração e participar de uma egrégora, de um grupo daqueles que querem o bem. Então, isso completa uma vida mais leve, mais suave, né? Nossa, maravilhoso. A gente fica leve e suave só de ler essas frases. Então, vamos lá, vamos começar? Sobre viver como espírito, é preciso eu fazer uma retrospectiva de como eu cheguei a essa conclusão da importância de viver como espírito. Eu me tornei espírita muito jovem e me acostumei à leitura dos livros espíritas, a aprender os ensinamentos espíritas. Isso me fez questionar bastante, não questionar a veracidade do que eu estava lendo, mas o para que o Espiritismo entrava na minha vida e para que eu estava entrando no Espiritismo. Não por quê, mas para quê? Qual é o significado de aderir àquelas ideias? Qual o significado de fazer parte do grupo de pessoas chamadas espíritas? E eu não gostaria de fazer parte de um grupo por aderir a uma crença, simplesmente aderir a uma crença. Eu queria entender as razões pelas quais o espiritismo existia ou estaria entrando na minha vida. Eu percebi que era muito pequeno, muito pouco aderir a regras religiosas. Basta acreditar, basta praticar, basta seguir regras, basta seguir princípios. Eu achava que isso era muito pouco. Isso não iria me fazer alcançar o significado de ser espírita, aderir a regras. Sempre pensava que era preciso alcançar o significado profundo da mensagem. Não da mensagem do Evangelho ou da mensagem de um espírito, mas simplesmente a mensagem que o Espiritismo estava querendo mostrar aos seres humanos. E eu entendia que a mensagem principal, e desde lá sempre entendi isso, e entendo até agora, que a mensagem principal do Espiritismo é dizer: você precisa tomar consciência de que você é um espírito. Esta condição, esta resposta foi balizadora para mim. A partir daquele momento, eu teria que fazer uma busca, uma entrega para atingir a condição de viver consoante esta afirmação: eu sou um espírito. Muito diferente de dizer eu sou espírita. É muito pouco você dizer que você é espírita, porque a exigência para aqueles que são espíritas são muito pequenas. Basta você acreditar que existem espíritos, ou basta você frequentar um centro espírita, ou basta você ter alguns conhecimentos sobre reencarnação, mediunidade. Então, ser espírita é muito fácil. O difícil não é você tão somente ter a certeza que você é um espírito, é você viver como. Viver como. Para alguns, parece que viver como espírito é santificar-se. Não é. Viver como espírito é praticar as máximas cristãs. Não é. Praticar as máximas cristãs significa você ser cristão. Viver como espírito é um grande desafio. Por que um grande desafio? Porque estamos na vida material. Porque somos corpo, perispírito e espírito.
Então, como eu posso me dissociar? Então, busquei entrar em contato com esta realidade. Sou um espírito. Como vive um espírito em meio a esse mundo de apelos, de demandas, de exigências? Parti do seguinte princípio, isso há muitos anos atrás. Eu preciso vencer o mundo. Primeiro eu preciso vencer o mundo. O que é vencer o mundo? Desenvolver as mínimas habilidades para viver no mundo. Ter uma profissão digna, portanto, ter um trabalho, estar inserido num grupo social, ter uma família, ser um cidadão, viver como um cidadão, praticar minha cidadania, e isto sem grande esforço, a alcançar essa condição de vencer o mundo, as exigências do mundo. Honestidade, transparência, tudo que seria adequado a um ser humano viver com a consciência tranquila no mundo. E assim eu fiz. Universidade, um emprego, amigos, família, uma vida normal, comum. Então, esse foi o básico, ponto de partida. Não mendigar nada. Ou, ao contrário, oferecer ao mundo uma resposta para que eu estou aqui. Bom, agora vamos ao espiritual. Em paralelo a vencer o mundo, eu tinha que viver como espírito. Viver como espírito é você desapegar-se. As pessoas pensam que desapegar é desapegar de bens materiais. Não é. Isso é óbvio, porque todo mundo deixa o corpo e caixão não tem bolso, você não leva nada para o outro lado. Então, pensar em desapegar de bens materiais como se isso fosse a resposta à evolução é pouco. Não, você tem que aprender a administrar os bens materiais. Desapegar não é isto. Desapegar é onde você coloca o seu desejo. O apego está onde está o seu desejo. O apego está aonde você foca a sua energia de viver. Ali que está o apego. Então, o principal apego a ser dissolvido, a principal questão que você precisa se conscientizar é você se desapegar da importância da sua vida neste corpo em relação à sua vida como espírito. Então, desapegar é dizer assim, epa, eu vou morrer. Meus filhos não são meus filhos, minha mãe não é minha mãe, meu pai não é meu pai. Um dia eu vou estar separado disto, porque isso valeu para esta vida. Eu preciso me desapegar desta paranoia de supervalorizar esta vida. Eu digo, essa vida não é a vida material, é esse personagem, essa pessoa. Desapegar-me dela é dizer assim, Adenauer morre, morre, tem que morrer. Eu tenho que aceitar a mortalidade de Adenauer. A mortalidade. Como é importante a morte de Adenauer? É importante. Ele tem que viver sabendo que ele tem um tempo. Eu tenho que viver sabendo que eu tenho um tempo. E que a morte pode ser hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, a qualquer tempo.
Então eu tenho que me desapegar do desejo, do apego a este corpo, a esta vida. Ela é importante, mas não é a mais importante. Esta vida é uma etapa, é uma fase, é um conjunto de processos existenciais. Então, o desapego do desejo de perpetuar esta vida. Perpetuar? Não, ela acaba, tem que acabar. Quantos anos? 50, 60, 70, 80, 90? Não sei. Eu estou com 65 anos. Eu sei quando vou desencarnar, hoje, amanhã, mês que vem, que é um ano, 10 anos, 15 anos, não sei. Já aprendi a morrer. Aprenda a morrer. Quem sabe morrer, sabe viver. Ou também, quem sabe viver, sabe morrer. Quem não sabe viver, não sabe morrer. Quem não sabe morrer, não sabe viver. Desapegar-me do desejo de estar permanentemente nesse personagem. A mortalidade tem que ser aceita para a consciência da imortalidade. Então, primeira coisa, depois de vencer o mundo, eu tenho que me desapegar dessa vida. Meus filhos, meus netos, meu patrimônio, meu saber, tudo que eu construí, as coisas mínimas que eu conquistei, desapego. Você sabe por quê? Esse é o primeiro ponto da espiritualidade de uma pessoa, é que você que está me ouvindo, você é o que você é capaz de fazer agora. Não é o que você fez. O que você fez é o que você era capaz, e talvez você não seja mais capaz de fazer o que você fez. E se você fez o bem, não lhe pertence. Pertence a quem você fez. O que lhe pertence é o que você é capaz de fazer, que é o bem. É a capacidade de fazer o bem. Então, você é o que você é capaz. Você não é os seus feitos. Eles compõem uma história. Eles compõem uma época. Então, desapegue-se desse brilho, dessa vaidade de ser isto ou ser aquilo. E não é vaidade você dizer, eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Por exemplo, eu sou psicólogo. Então eu posso dizer, eu sou psicólogo, porque eu me habilitei para atender pessoas. Bom, eu também me formei em engenharia. Eu não sou engenheiro, embora tenha tido uma graduação, pós-graduação em engenharia, mas não sou engenheiro. Não sou capaz mais de fazer o que fazia. Se alguém me chamar para fazer uma obra, eu vou ter que reestudar tudo. Então, eu não sou engenheiro, embora tenha construído prédios. Não sou. Eu sou psicólogo, tão somente psicólogo. Dando só um exemplo profissional. Você é o que você é capaz de fazer, não o que você fez. Passou. Desapegue-se de títulos. Desapegue-se de feitos passados. Não contabilize. Eu fiz o bem mais do que fiz o mal. Não é essa a contabilidade. A contabilidade é: eu tenho tais habilidades e não tenho tantas outras habilidades. Não é bem e mal. O julgamento moral que se faz sobre uma pessoa a agride, a diminui. É uma violência ao outro quando você o enquadra moralmente. Uma pessoa deve ser vista pelas suas capacidades, suas habilidades, pela sua competência em realizar. Então, desapegue-se desta vida sem sair dela. Desapegue-se deste personagem sem matá-lo, porque ele vai morrer. Desencarnou, já era, quer dizer, o personagem não existe mais, ele só existe para esse mundo. Adenal é desencarnado, não tem CPF. Nesse mundo, só existe quem tem CPF.
Quem tem legitimidade para ser cidadão desencarnado é desencarnado, vive em outro mundo, embora interaja, mas não pode mais estar preso aos apegos do personagem. Então, desapegue-se. Terceiro lugar, primeiro, vença o mundo. Segundo, desapegue-se. Terceiro, vivendo como espírito, eu preciso não ter medo, sem medo. Eu não estou me referindo àqueles medos menores que você tem de, por exemplo, de um inseto, de uma cobra ou algo parecido. São medos naturais, né? Medo daquilo que pode atentar contra a sua vida física. Não, eu estou falando de medo de viver certas experiências aversivas. Medo da morte, medo de uma doença grave, medo de perder um bem material, medo de separar-se, medo de ficar à míngua, perder o medo. Medo. Sabe por quê? Porque o ser humano é herdeiro do universo. Ele é seu, ele lhe pertence. O que você faz com ele? Como é que você o modela? Como é que você vive com ele? Como é que você o maneja? Tudo, absolutamente tudo que lhe acontece é para o seu bem? Tudo, absolutamente tudo. Então eu vou ter medo de quê? Não há porquê eu ficar com medo de que uma experiência negativa venha a surgir, ou ficar ansioso. Medo do Covid. Por que não teve medo do Covid? Precauções naturais. Mas nem por isso, por mais que você tenha precauções naturais, por alguma razão você pode se contaminar. Ter medo disso? Não. Contaminar, ou para o hospital, desencarnar. Tinha que desencarnar, não foi o Covid que me fez desencarnar. Desencarnação é um processo que não está na mão de um vírus, não está. A sua desencarnação não está na mão de um assaltante, não está na mão de um câncer, não está na mão de um médico, se houver erro médico, não está na mão de outra pessoa, não está na mão de uma bactéria, não está. A sua desencarnação é um processo de fechamento de um ciclo de um personagem que você viveu. Sem medo. Sem medo. Estamos na vida para aprender, para crescer, para desenvolver. Somos proprietários de tudo isso que está à nossa disposição, mas proprietários sem direito a levar consigo, né? Somos herdeiros e passamos para outros. O ser humano herda e vai ter que devolver. E alguém vai herdar de novo. Ninguém é dono disso ou daquilo, né? Então, sem medo. Viver como espírito implica viver sem medo do futuro. Isso não quer dizer que você queira demonstrar coragem. Não. Se me perguntar, você quer desencarnar agora? Não. Por poucos motivos. Por alguns projetos que eu quero desenvolver, ainda quero mais um tempinho, porque gostaria de ver algumas vitórias de pessoas que estão e convivem comigo. Mas se tiver que desencarnar, eu vou fazer o quê? Eu vou lamentar, vou chorar? Não, aconteceu. Então, viva sem medo. Medo de nada. Absolutamente nada. Vença o mundo, desapegue-se, elimine o medo. Quarto princípio que eu adotei. Nenhuma religião pode ser opressora. Nenhuma religião pode determinar o que é melhor ou não para uma pessoa. Você que tem que ser capaz de determinar o que é melhor para você.
e assumir as consequências da sua escolha. As religiões são balizadoras, mostram possibilidades, mas não determinam. Então, nenhuma religião pode me, me ensinar que expulsar o outro, rejeitar o outro, discriminar o outro. Não, nenhuma. Nenhuma religião pode dizer que eu sou salvo e o outro não. Não. A religião não pode afastar seres humanos. As religiões têm que unir. A melhor religião não é só a religião do amor. A melhor religião é aquela que leva você a construir a sua religião pessoal. Então, a religião que você adotou não é que determina o seu viver. O que determina o seu viver é a sua consciência e você deve assumir o que sua consciência dita. Se não lhe agrada, mude. Não mude porque a religião diz que você tem que mudar. Mude para uma escolha que lhe traga bem-estar pessoal e proporcione bem-estar ao outro. Religião não deve oprimir. Religião não dita o futuro, estabelece limites. Quinto princípio, para viver como espírito. Sou um ser humano livre, totalmente livre, totalmente dono de mim mesmo, proprietário de mim mesmo. Você é livre, livre para voar, livre para dançar, livre para fazer o que você quiser, o que você quiser, livre. O que você tem que aprender é a administrar essa liberdade. Administrar a liberdade. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero. E sei que se eu fizer certas coisas que eu quero, pode haver consequências que eu não quero. Então eu vou mediar para minimizar danos. Eu vou fazer isso. Eu vou minimizar danos. Sou livre. Livre para fazer tudo aquilo que as religiões proíbem. Tudo que a moral proíbe. Tudo que a lei humana proíbe, eu sou livre para fazer. Eu vou administrar. Vou manejar isto para obter o máximo de êxito que me traga bem-estar e proporcione bem-estar para o outro, quem quer que seja. Então você é livre. Não vai sofrer punição nenhuma pelo que você fizer. Aliás, aquilo que você faz em contrário ao que dita as normas, as regras, os costumes, a moral, só significa uma coisa: perda de tempo. Uma pessoa que se vicia numa droga, o problema único é perde tempo. Porque se eu estou aqui vivendo uma experiência com vocês, eu estou ganhando, eu estou aprendendo. Mas se ao invés disso, eu estivesse aqui me deleitando com álcool, com qualquer droga, no prazer, o que está acontecendo? Eu estou perdendo tempo, porque eu não estou vivendo uma experiência com o outro. A experiência, quanto mais envolve a relação entre pessoas, ela é mais rica. Quanto menos envolve a relação com pessoas, ela é menos rica. Então, se eu estou no deleite do vício, no deleite do prazer, eu estarei perdendo tempo. Momentaneamente, você pode ter prazer. Não é proibido ter prazer. Mas não deixe que o prazer lhe tenha. O problema do viciado é que o prazer tem ele. É igual a quem tem um pet. Você tem um pet. Você tem um pet
Ou ele tem você? Ele tem você. Você pensa que é você que tem ele. É igual ter um filho. Você engravida e tem um filho. Na verdade, quem é que tem quem? Ele tem você, porque ele exige de você cuidados e atenção. Então ele tem você. Você diz, eu sou dono dele. Sim, você pode ser dono dele, mas ele requer você porque ele tem limites. O pet, o filho, ele tem limites. Sozinho ele não sobrevive. Então ele está dizendo a você, ó, você tem que cuidar de mim. É uma exigência dele. Você só tem o que você pode dar. Aí você tem. O que você não pode dar, lhe tem. Você só tem o que você torna livre. Se você não torna livre, você não é proprietário. É preciso que você entenda sobre liberdade. Sua liberdade. É livre quem gera liberdade. É prisioneiro quem gera prisão. Quem retém o outro, quem não consegue viver sem o outro, não é livre. É prisioneiro do seu desejo. Analise a noção de liberdade, aprenda a administrar sua liberdade. Nada queira do outro que ele não tenha para lhe dar. Nada queira do outro que ele não queira lhe dar. Não, não quero. Você não quer me dar? Não quero. Não quero exigir de uma pessoa que ela não tem. Nem educação. Não vou exigir de alguém que tem educação comigo se a pessoa não tem para me dar. Por que eu vou exigir? Você só tem o que você pode dar. Aí eu tenho. Né? Se você tem educação, você dá a educação que você tem. Se você exige do outro, é porque você não tem. Se alguém se bate em você e você diz assim, mal educado, nem pedir desculpa, você está exigindo que ele tenha educação, que você ainda não tem. A gente só tem o que a gente pode dar. O que a gente pode perder, não se preocupar. Perdi, não tem problema. Tento achar, não achei, paciência. Muito importante isso. Isso é viver como espírito. Não, não tem problema fulano. Ah, mas eu lhe roubei, fiz isso. Não tem problema não. Isso eu já resolvi. Eu já entendi por que que a vida me tirou isso. Não foi você. Isso já aconteceu de fato comigo. Alguém me roubou uma coisa, depois que veio me devolver, disse, não, eu falei, não precisa. Pode ficar para você. Eu já resolvi a perda. Foi muito bom para mim ter aprendido com aquela perda. Você não retirou de mim. Não, você não retirou de mim. Você me deu uma lição. É esse o conceito de liberdade. Totalmente livre. Viver como espírito. Eu descobri, e não é da agora, isso tem muitos anos, a noção de evolução. O que é um espírito evoluído? O que é um espírito? Uma vez eu li um livro de um autor brasileiro, ele já desencarnou, chamado Hermínio Miranda. O título do livro é um livrinho fininho, chamado George Washington Carver. O título do livro, George Washington Carver. Um negro americano nascido no século XIX. Que coisa maravilhosa, que personalidade, que espírito, que espírito. Religião? Não importa. Não é religião que torna uma pessoa sábia. É muito mais importante você entender que a sabedoria está em quem vive a experiência direta do que em quem apenas pensa sobre a experiência. Pensar sobre a experiência não leva ninguém a integrar habilidades.
Então, eu comecei a pensar sobre a evolução. O que é uma pessoa evoluída? Geralmente se atribui a evolução a virtudes. O mais evoluído é o mais virtuoso. Quem disse? Quantas vezes você já ouviu falar ou já viu pessoas muito bem letradas, bondosas, amorosas, que cometem deslizes lamentáveis? Tem um julgamento. É para mostrar que a evolução não se mede pelo grau de religiosidade de uma pessoa. Leia sobre George Washington Carver. Na internet você veja quem foi esse indivíduo. Geralmente se pensa que as pessoas santas, que é uma designação da Igreja Católica, são as pessoas evoluídas, os santos. Quem disse? Se você ler a história de um político, para mim aquele espírito de alta envergadura, um político, não é brasileiro. Indiano, chamado Gandhi. Gandhi era um político, não era um sacerdote. Não era um sacerdote. A gente pensa que os evoluídos são os religiosos hierarquicamente superiores. Não. Com todo respeito a eles, também não são piores, não estou colocando que eles estão lá embaixo, de jeito nenhum. A evolução se mede pela capacidade de ter integrado habilidades. Quais são as habilidades daquela pessoa? Você quer ver? Se você for pai, você pode dizer assim: eu sou um bom pai. Ah, o Pequeno Laboratório de Deus, Hermínio Miranda. Exatamente, esse é o título. George Washington Carver, Pequeno Laboratório de Deus. Leia. Você viu quem é uma pessoa evoluída. Pai, você é pai. Ou você é mãe. Aí você vai medir a qualidade de ser pai estando sendo pai? Sim, mas tem um outro modo de aferição. É o olhar do filho, o olhar da filha. É o binômio pai-filho, pai-filha. É o binômio mãe-filho ou mãe-filha que deve ser analisado para aferir a qualidade do pai ou da mãe. Então, para aferir a evolução do espírito, não é pela religião. Habilidades que você possui. Quais são as suas habilidades? Habilidades de estabelecer empatia é uma alta habilidade, altíssima habilidade, valiosíssima. Como está a sua capacidade empática? Empatia é a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Aí você vai dizer assim: não, mas eu tenho empatia. Mas sabe quando é que você vai medir se você tem empatia? Quando uma pessoa incomodar você. Mas ainda, quando uma pessoa atingir você com adjetivos que você considera que não são verdadeiros e você sai do sério. Cadê a empatia? Foi embora. Empatia dizer, pô, será que... Quais são as razões de fulano para dizer isso de mim? Isso é empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. E não apenas quando você quer consolar uma pessoa, ou quando você quer presentear, eu me coloquei no lugar do outro. Só nessa condição? Não. Tente se colocar no lugar do outro que lhe atinge, que te incomoda. Então, é uma alta habilidade a empatia. Viver como espírito é preciso desenvolver habilidades. E não simplesmente praticar virtudes. É bom praticar virtude? Pode praticar, claro. É bom ser uma pessoa santificada, claro. Mas não julgue que isto é suficiente. Uma pessoa que segue regras, normas e cumpre, nem sempre sabe
realizar aquilo naturalmente. Porque segue apenas normas. Faz porque a norma diz para fazer. Mas não tem aquela habilidade, só tem a habilidade de fazer o que a norma diz que seja feito. A habilidade da compaixão. Diferente de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Compaixão. Pessoas que têm compaixão são pessoas que exalam o bem. E como é que você tem compaixão? Compaixão é o desejo de minorar o sofrimento do outro, quem quer que seja. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, qualquer outro tipo de sofrimento. Desejo. Não é a ação. Desculpe, não é a ação. Que bom que chegue a ação. Mas é o desejo. Eu desejo minorar o sofrimento de A, de B, de C. Quem pensa assim, isto é, quem deseja assim, tem compaixão. Quem deseja assim, emite uma frequência que exala, que faz com que você, em volta de você, as coisas sejam leves. Habilidade da empatia, habilidade da compaixão, habilidades relacionais. Relacionais. Como você se relaciona com seu pai, encarnado ou desencarnado? Como você se relaciona com sua mãe, encarnado ou desencarnado? Como você se relaciona com seu companheiro ou companheira? Como você se relaciona com seu filho ou filha? Com seu irmão? Sobretudo aqueles que não gostam de você. Adquira a habilidade relacional. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi há muitos anos. Muitos anos. Eu devia ter uns 22, 23 anos, né? Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu morava ainda na casa de minha mãe, eu não era casado nessa época, eu morava na casa de minha mãe. E cheguei do centro espírita, acho que umas 10 horas da noite, e eu tinha a chave da entrada de serviço do apartamento que eu morava. Não tinha a chave da porta à frente, mas tinha a chave da porta de serviço. Então eu sempre entrava pela cozinha do apartamento. Área de serviço, cozinha. E sempre tinha um interruptor, que você abria a porta e tinha um interruptor que você acendia a luz quando entrava. Então eu abri a porta e enfiei a mão para acender a luz. Quando eu enfiei a mão, uma outra mão me puxou para dentro da cozinha. E essa outra mão era de um irmão meu, desequilibrado. Ele estava com uma faca e me agarrou pelo pescoço e colocou a faca dizendo: eu vou te matar. Claro que aquilo me deixou numa tensão muito forte, eu não sabia por quê. Eu respirei fundo e disse: você pode me matar, mas você não vai me fazer deixar de gostar de você. Você pode me matar, você não vai deixar de me fazer gostar de você. Isso demorou uns 30 segundos, ele apertando meu pescoço, com a faca na mão, até que ele soltou. E me jogou no chão. E foi lá pro quarto dele. Eu me refiz, né? Entrei em casa, tomei meu banho, e comi alguma coisa e fui deitar. Ele dormia no beliche, duas camas, do lado. Ele estava lá enfesado, eu me deitei em silêncio e ali dormi. Tempos passaram, isso, 22 anos. Ele. E eu gostava, não, gosto muito dele, ele está encarnado ainda. Gosto muito dele. Ele veio me pedir desculpas. Meu irmão, sabe o que era aquilo? Obsessão espiritual. Não era você. Eu sei o quanto você me ama. Não era você. Se preocupe-se.
E até hoje, vocês precisam ver o quanto ele me serve, tem o prazer de me servir onde eu apareço, onde ele está presente. A habilidade de se relacionar com o outro. Não é ele meu problema. Meu problema sou eu. O seu problema é você. Você nunca é uma pessoa. Não terceirize essa responsabilidade. Essas habilidades relacionais são fundamentais, porque em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, se você tiver habilidades relacionais, você vence qualquer obstáculo. Saber se relacionar com pessoas, sobretudo pessoas que estão desequilibradas, é muito importante. Habilidades profissionais, inadmissível o que a gente via antes. Olha o que acontecia no século XIII. Francisco de Assis. Os franciscanos não trabalhavam. Eles saíam para pedir comida para comer, para se manterem. Esta era a mentalidade daquela época. Hoje, uma pessoa que quer servir aos outros em nome de Deus tem que trabalhar. O fato de servir em nome de Deus aos homens, aos seres humanos, não isenta a pessoa no trabalho profissional. Sacerdote não é profissão. Sacerdote é doação. Se eu for um sacerdote, eu vou doar a minha capacidade de conexão com o espiritual. Há que trabalhar. Fundamental que a gente desenvolva habilidades profissionais. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. Ótimo, fantástico. Eu sou marceneiro, carpinteiro, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou profissional de marketing, eu sou empresário. Você tem que ter uma profissão. Você tem que vencer o mundo. A gente tem que olhar para trás e entender a época, como as pessoas pensavam, a mentalidade dominante. Hoje, a relação do indivíduo com a sociedade é outra. É outra. A capacidade evolutiva de um espírito não está na sua elevação moral, porque moral varia de sociedade para sociedade. Na nossa sociedade aqui, é imoral ter mais de uma esposa. Na sociedade de alguns países lá do Oriente Médio, é perfeitamente moral você ter mais de uma esposa. Quem está certo? É moral. É a moral de lá, a moral de cá. Não tem certo nem errado. Moral varia de cultura para cultura, de época para época. O que foi moral no passado pode ser imoral no presente. O que é imoral no presente pode se tornar moral no futuro. Então, substitua moral por ética. Ética é diferente de moral. Viver como espírito é integrar habilidades. Habilidades com o corpo. Como é o que você faz com o seu corpo? O que você faz no sentido de cuidados com o corpo? No sentido de sexo, porque se usa o corpo. No sentido de doenças provocadas pelo desleixo com o corpo. Então é preciso ter habilidades com o corpo, cuidados com o corpo, porque o corpo é um instrumento, não é você. O corpo não é você. Quando você se olhar no espelho e se perguntar assim, quem sou eu? Que estou usando este corpo? Quem sou eu de fato? Como eu sou?
Momentaneamente, essa é a minha aparência, mas eu sou um espírito. Qual é a minha face? É essa face atual? Pode ser, se eu quiser me mostrar, será esta face, mas se eu quiser, se eu me encontrar com uma pessoa com quem eu vivi em outra vida, eu vou mostrar outra face. Qual é a minha face? Aprenda que espírito tem 1000 faces. Mil é metafórico, né? 1000 faces. Milhares de faces. Entende? Então, olhe para o seu corpo com respeito. Esta é a minha atual face. Esta é a minha atual face. Tem gente que quer ter um rosto bonito, um corpo perfeito. Sim, é um bom instrumento. Ser bonito, bonita. Sim, você está dizendo, olha como eu sou, só que você está mostrando uma face. E se você se identificar exclusivamente com esta face, você se diminui. Ó, qualquer que seja meu corpo, eu sou eu, independentemente dele. Quem é você, senão o que você é capaz de fazer, e não apenas o que aparece numa imagem? Viva como espírito. Viver como espírito não é simplesmente você sair na rua e dizer, olha como eu estou bonita, bonito, bem vestido e tal. Sim, muito bom que você saia elegante, bonita, ou bonito, todo malhado, tal, etc. Bem apessoado. Sim, eu quero saber quem é você. E não o tamanho ou a qualidade do seu corpo, né? Isso é interessante. Eu gosto de ver pessoas bonitas, mas assista a um filme. Assisti esses dias chamado Harriet. Harriet. Assiste esse filme. Como ela era feia, esteticamente falando. Agora vai ver o espírito. Isso não quer dizer que quando a pessoa é feia, o espírito é bonito. Não, tem pessoas esteticamente bonitas e o espírito também de uma competência fantástica. Mas assista Harriet. Harriet. Acho que a pronúncia é essa. Assista ou leia George Washington Carver. Você vê. Leia sobre Gabriel Joaquim dos Santos, um carioca. Gabriel Joaquim dos Santos. Você vai ver que, peraí, o filme é esse, Harriet. Excelente filme, excelente filme. É a história real, a vida real dela. Que personalidade. Que personalidade. Que grandeza de espírito. Né? Independentemente do corpo, não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é bonito, se é feio, isso não tem a menor relevância, sabia? É a capacidade de realização do espírito que importa. Viva como espírito. Não viva querendo exaltar o personagem. Adquira habilidades, habilidade de manter uma família. Por que tem pessoas que voltam órfãs ou que são abandonadas pela mãe ou pelo pai? Inabilidade de manter uma família. Renasce num ambiente inóspito, difícil, complexo, problemático. Inabilidades do espírito. Quanto mais habilidades você desenvolver, mais você terá sabedoria. Viver como espírito não é viver se santificando e se isolando das pessoas, não. Você vai encontrar grandes espíritos, grandes no sentido de pessoas sábias, andando na rua normalmente, convivendo, e a gente pensa que os melhores são os santificados. Nada contra eles. Nada contra eles. Se você não desenvolve habilidades aprendendo, indo ao encontro da experiência, vivendo a experiência, você não se desenvolve. Passa a encarnação inteira rezando, pensando que você está evoluindo, porque você reza muito. Eu tenho um amigo,
amigo não, parente. Como ele é religioso, reza. Eu digo para ele, fulano, haja pecado, porque o tanto que você reza, deve ter muito pecado aí. Eu brincando com ele. A experiência, vá viver, vá se relacionar, vá ao atrito com o outro, atrito no sentido de colar ali, vamos conviver, vamos viver, nós dois, nós três, nós 10. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. Viver como espírito é saber, ó, vou desencarnar, mas eu vou continuar. Eu já tenho projetos para depois que desencarnar. Trabalhar nesses projetos. E já penso na próxima encarnação, trabalhar nesses projetos, dar continuidade, onde for renascer. Viver como espírito é assumir total responsabilidade pela encarnação, pela vida. Se alguém disser, Adenauer, você fez isso? Se eu fiz, fiz sim. Fiz por isso, por aquilo. Não vou dizer, não, não fiz não, para não manchar a minha reputação. Fiz, assumo quem sou, assuma quem você é. Tenha coragem de assumir quem você é. Porque senão você vai viver uma vida inautêntica. Ser espírito, viver como espírito, é viver uma vida autêntica. Sou assim. Só mudo se eu quiser mudar. Não me obrigue, não me estabeleça regras para eu mudar. Eu mudo com a experiência. Eu quero aprender com a experiência. Eu quero aprender no contato com a realidade. E não simplesmente mentalmente. Ah, eu mudei. Ninguém muda mentalmente. Ninguém muda mentalmente. Você só muda com a experiência, vivendo a experiência. Ninguém muda só meditando. A meditação é importante porque você encontra foco, leveza, mas vai à experiência. Vai à experiência. É preciso ir à experiência, porque senão a vida não é autêntica. As pessoas têm que conhecer você pelo que você é e não pela imagem que você passa. É preciso conviver. Viver como espírito não é necessariamente viver como espírita, embora, ou muito embora, o espiritismo é a doutrina que melhor aproxima o indivíduo da consciência de que ele é um espírito. É melhor, porque dá um leque de detalhes sobre a vida espiritual, sobre o ser espírita. Então, ser espírita é um caminho, mas busque a consciência de ser espírito e viva tal qual espírito, sem apego a este personagem que você é hoje. Porque, no fundo, esse personagem representa o espírito que você é. Trate as pessoas como espíritos. Não trate as pessoas diminuindo-as. Todas são espíritos, como você é um espírito imortal. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Vamos agora às perguntas. Pedir a Rosana ou Marcela que entre, ou Maísa, não sei quem que está aí, Rosana. Isso. Se tem alguma pergunta para mim. Sim, nós temos algumas perguntas. Olha só, a primeira delas é da Jane Cleide. Ela disse assim: conhecer eu mesma para saber o que eu posso dar, quanto ao receber, só depende do entendimento do outro. É isso? Eu não entendi. Pergunte de novo aí, para eu captar a pergunta dela. Boa. Conhecer, Conhecer eu mesma para saber o que posso dar, quanto ao receber, só depende do entendimento do outro, é isso? Olha, Jane Cleide, conhecer a si mesmo é uma expressão muito ampla. O que é conhecer-se? Se conhecer significar se descobrir,
Se conhecer significar enxergar o espírito, sim, nós estamos falando a mesma coisa. O que eu recebo da vida é sempre o que eu mereço. Sempre é o que eu mereço. Então, muito grato pelo seu desequilíbrio contra mim. É o que eu mereço. E vou elaborar, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa para transformar os espinhos em flores. Sempre. Ok? O Gênio, então, pergunta assim: não estamos sós, e viver como espírito é nadar contra a correnteza, é ser diferente. A humanidade se manifesta de forma muito poderosa, como se libertar dessa corrente normótica que prende todos nós. De fato, Zenilton, a sociedade, a mentalidade coletiva tem determinado o comportamento das pessoas. Para viver como espírito, você vai fazer a diferença. Você vai ter que aprender a viver a sua diferença no coletivo. Não é se ausentar do coletivo, é viver essa diferença. Porque é na diferença que nós nos tornamos irmãos. Somos irmãos porque somos diferentes. Nós não somos irmãos porque somos iguais. Nós vivemos numa humanidade, na igualdade dessa humanidade. Mas somos irmãos porque nos respeitamos uns aos outros, porque somos diferentes. E é preciso ter coragem para viver essa diferença. É preciso ter coragem para ser diferente sem discriminar a diferença do outro. É preciso saber ser diferente sem se incomodar com a tendência do outro a discriminar-nos porque somos diferentes. É preciso ter paciência, tolerância com o outro. A Jane escreveu assim, olha: Adenal, ter compaixão é participar quando da infelicidade do outro, tendo impulsos de ternura, tendo atitudes altruístas, sobre sofrer ao lado. Em parte, sim, Jane. Agora, sofrer ao lado, não. Não sofra ao lado de uma pessoa. Esteja ao lado de uma pessoa para diminuir o sofrimento dela. Isso não é sofrer. Sofrer é uma opção. A gente não tem a opção de dor. Todo mundo sente dor. Mas sofrer é uma opção. Não, você não deve sofrer ao lado de uma pessoa. Ter compaixão é desejar diminuir, minorar o sofrimento de alguém, estando ao lado ou não. O Daniel Rosa escreveu assim: Adenal, no livro dos médiuns, no item característica dos bons espíritos, diz que quem vive o espírito de sistema, no que se glorificou na experiência encarnatória, se surpreende ao deparar com sua verdadeira realidade espiritual. Nisso está não viver como espírito, que é o que somos? De fato, Daniel, quando a gente se glorifica muito numa encarnação, quando a gente supervaloriza o personagem, nós não estamos vivendo como espírito, ok? Então eu concordo com essa afirmação do Livro dos Médiuns. Mas não se esqueça que bons espíritos é uma expressão antiga, que era dito, essa expressão era utilizada por pessoas moralmente evoluídas, que possuíam virtudes, mas nem sempre era aplicável a todas as pessoas. Hoje, bons espíritos somos todos nós somos bons espíritos. Precisamos nos tornar conscientes de que somos espírito. O Wilson perguntou assim: como fazer de forma mais clara esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento é preciso que você, primeiro, reflita sobre o que está na sua consciência sobre você, suas identidades, onde vive, com quem mora, o que faz, o que gosta, tudo que diz respeito à consciência. Depois vá fazer um mergulho para o inconsciente. Como? Através dos seus sonhos, meditações, conexões mediúnicas, você vai entrar em contato com o inconsciente. Tudo isso faz parte do processo de iluminação interior. É preciso que você entre em contato com sua sombra, com o que lhe incomoda. Tudo que lhe incomoda
tem uma grande lição a lhe oferecer. Absolutamente tudo tem uma grande lição a lhe oferecer. Tudo que está no inconsciente é rico, é fértil. Então é preciso fazer um mergulho no inconsciente, ok? Eu não sei se é bem esse o nome dele, né? Mas eu Romo Melodia, não deve ser o nome dele, talvez, ou não sei. As artes em si são consideradas o pão espiritual do espírito? Você está usando uma melodia, algo metafórico, né? As artes em si, artes são muita coisa, tem até arte marcial. Então é um termo genérico, as artes. Pão espiritual também é algo que eu não sei o que é metáfora. Então não dá para comentar a sua frase porque você está usando metáforas. Se fosse mais objetivo, eu responderia. Então, essa é a última pergunta que nós temos aqui. E Tem uma pergunta que você pulou. Algumas você qual? pulou. Qual? Tem uma de Fábio Vinícius, né, que você pulou. Muita oração. Ele falou alguma coisa aí. Muita oração nesse instante. Não deixamos que as pessoas mudem, alterem as obras básicas da doutrina espírita. Esses são outros momentos difíceis, cautela e oração. Eles passam e nós passamos. Exato, Fábio Vinícius. Nenhuma obra deve ser adulterada. Nenhuma. Toda obra deve ser contextualizada. O que é contextualizar? É você ler, voltar-se para a época, entender o significado e trazer o entendimento para o presente. Mas a obra tem que ficar intacta. Não se deve mudar, traduzir de uma forma diferente do que foi, na linguagem moderna, não. A tradução tem que ser literal, o que o autor escreveu, o que Allan Kardec escreveu não deve ser modificado. Agora, o entendimento, todo mundo tem o direito de entender de acordo com a época, de acordo com o momento que se vive, sem alterar. Obra básica, não é só no Espiritismo, não. Nenhuma obra deve ser alterada. Eu sou autor de livros. Alguns livros eu reescreveria, mas quando eu leio, eu entendo que naquela época eu pensava daquela forma, mas não gostaria que ninguém chegasse, vamos escrever o mesmo título, agora com o entendimento novo de Adenauer. Não, eu escrevo outro livro. Não precisa estar lá modificando livros que foram escritos. Não se deve adulterar obras, mas todos temos que contextualizar todo e qualquer escrito. O Espiritismo não tem livro sagrado, tem livros básicos, isto é, o conhecimento básico de uma época. O que não pode ser alterado? Exatamente do que fala espírito, mediunidade, reencarnação. Isso não pode ser adulterado, você não pode dizer, não, não existe mais reencarnação. Isso seria uma adulteração, né? Não, a gente deve conservar toda e qualquer obra de qualquer autor. Se o autor quiser, escreve outro. Mas todo mundo tem o direito de pensar a respeito. Tem livros meus que as pessoas me escrevem dizendo, Adenal, não entendi o que você quis dizer. Você quis dizer tal coisa? Eu disse, olha, naquela época eu pensava assim, fulano, hoje eu reescreveria diferente. Porque o autor tem que entender que aquilo é de uma época. E o pensamento muda. Se você pegar, Vinícius, um livro, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Primeiro livro. Sabe como é o título? O título do livro se chama Emmanuel. É o título do livro. O Espírito se apresenta. Ele ali, Emmanuel, se você lê, você fica horrorizado com o que ele escreveu. A crítica que ele faz, contundente, até cruel, contra a Igreja Católica. Primeiro livro. Quando você pega 20 anos depois o que ele fala da Igreja Católica, espera aí, mudou?
Mudou. As pessoas mudam. Mudou o conceito. Elogiava, respeitava, mas o primeiro livro, você precisa saber o que ele disse do Papa no primeiro livro. Mano. Mas vai alterar? Não. Foi ele que escreveu, foi uma época. Agora ele pensa diferente. Então a gente deve respeitar o que está escrito, mas cada um tem o direito de ter o seu entendimento de época. Ok? O que mais? Só um minutinho aqui. A Ariadne, ela disse assim: tudo que há na sombra são necessariamente defeitos, mas inclinações ou apenas contrastes da persona. Não, tudo que há na sombra é desconhecido ou negado. Tem coisas muito boas, tem habilidades não trazidas à consciência, tem inabilidades, está na sombra, está lá. Que a gente deixa lá porque a consciência está voltada para outra realidade. Ok? A Marilene disse assim: existe o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Existe pecado imperdoável? Existe o inferno? Marilene, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei o que é o Espírito Santo. Não é uma linguagem do Espiritismo. Se for um espírito, digamos assim, mais sábio, não vai se incomodar se você disser alguma coisa. Você se incomodaria se uma criança xingasse você? Não. Você vai se incomodar, é uma criança. Então, espíritos mais sábios não se incomodam com blasfêmia, com coisas que são ditas contra. Sabe que vem de uma criança, de alguém que não entende. Inferno? Não existe inferno. Não existe. Agora, existem inferninhos. O que é inferninho? Lugares onde você não se sente bem. Aqui na Terra, em qualquer lugar. Lugares que são desagradáveis. Mas o pior inferno não é um lugar. É a mente que perde a consciência de si, ou a mente que está alucinada ou paranoica. Esse é o inferno em si, tá? Mas um lugar onde vão as pessoas que pecaram, isso não existe, não existe inferno. E não se preocupe com o pecado, não. De vez em quando é bom um pecadozinho, de vez em quando, não faz mal não. O Albérico escreveu assim: Adenauer, como analisar a construção do capítulo 13 do Livro dos Espíritos sobre conhecimento de si mesmo em relação à construção do autoconhecimento na realidade atual? Albérico, o conhecimento de si mesmo, a gente tem que contextualizar, como disse. O Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX. Allan Kardec concluiu o livro em 1856, fruto de pesquisas 1855 1856. Publicou em 1857. Era aquela época. Você vê, no Livro dos Espíritos não fala em nada da Ásia. O Livro dos Espíritos são espíritos do Ocidente que trouxeram conhecimento do Ocidente. Não se referiram a nada do Oriente, porque o alcance era limitado. O autoconhecimento naquela época era simplesmente você saber da sua sombra mais imediata. Hoje, autoconhecimento é algo muito mais profundo, que envolve autoconhecimento da consciência, autodescobrimento, autotransformação, autodeterminação. Então, hoje, quando você for ler, você vai dizer, poxa, agora é diferente, agora é mais profundo. Aquela época, a preocupação era que as pessoas fossem moralmente corretas, educadas, humildes, capazes de perdoar. Hoje você tem que ir à realidade, contracenar, mostrar que você se transformou. Não é apenas um pedido de perdão que resolve, ou você admitir que você errou. Tá, você errou, mas será que você não faria isso de novo? Então é preciso que você aprenda como deve fazer. Então, autoconhecimento hoje é algo mais profundo do que era naquela época. Nós encerramos as perguntas.
Então vamos ficar por aí. Hoje, Foi por hoje. maravilhoso. Eu adorei. Né? Olha a gratidão, um monte de gente agradeceu. Gente, muito obrigada pelas perguntas. Foi um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa noite juntos. Eu espero que vocês possam ter um fim de semana com muita paz e alegria. E, Adena, foi maravilhoso. Tudo que você nos Muito ensinou, as bom para mim. respostas que você Muito deu. bom para mim. Muito bom. Eu gosto de estar aqui. Né? Eu Eu gosto. também, adoro. Obrigada a Laís, a Marcela, que estão aí no backstage fazendo essa transmissão acontecer. E obrigada mais uma vez ao pessoal que faz a transmissão da Rede Amigo Espírita e da TV7. E a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Puxa, foi maravilhoso, eu adorei. Para mim também. Convide as pessoas para assistir mais tarde. Sim, gente, olha, quem entrou depois, hoje o projeto Acolher Perdas e Luto, ele recebeu uma premiação. E nós vamos receber através da live atual, da live de hoje, às 22 horas do horário do Brasil, no canal do YouTube do projeto Acolher Perdas e Luto. O Focus Brasil é uma empresa que se encontra em vários lugares do mundo, inclusive em South Florida, nos Estados Unidos. O projeto ele nasceu, né, na Flórida e nós temos uma fundação lá registrada. Então, todos os anos eles premiam fundações que são sem fins lucrativos, que colaboram para o bem-estar, para a ajuda para a comunidade. Então, esse ano o projeto recebeu, né, nós fomos agraciados, né, com essa honra de recebermos esse prêmio que vai ser hoje, é um prêmio muito lindo, onde eles até mandaram um troféu, Adenal, um troféu todo de vidro, uma coisa muito bonita mesmo. Eu não sei se Marcela tem condição de projetar aqui o troféu ou não. Mas aí eu queria convidar vocês, basta vocês entrarem no nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas de Luto, às 10 da noite do horário do Brasil e 9 dos Estados Unidos. E vocês vão poder assistir. Eu vou lá receber o prêmio junto com outras também fundações que também foram premiadas. É lindo. O Foco no Brasil tem também aqui no Brasil, tem em Tóquio, tem nos Estados Unidos, tem vários lugares onde eles fazem esse trabalho, dando auxílio, dando suporte para as comunidades brasileiras. E a gente está muito honrado. Maravilhoso. Vai aparecer em nome, vai vir em nome, o troféu sai em nome em inglês, né? Porque ele é na América, mas também em nome do projeto. Vai ser maravilhoso. Que bom. Eu Daqui a também quero 2 convidar semanas. as pessoas para um seminário sobre sonhos que eu vou dar domingo, a partir de 9 horas, de 9 às 13, um seminário que vai ser presencial e online. A pessoa escolhe se vai estar presente ou vai ser online. Domingo, 9 horas, pela TV Harmonia. Nossa, que maravilha. E em 2 semanas, gente, nós vamos entrar no tópico sobre alquimia. Então, a Adenal vai falar em 2 semanas, exatamente no dia 6/11, o que é alquimia. E a partir daí, ele vai trazer vários outros estudos sobre a alquimia. Então, vai ser maravilhoso. A gente vai entrar num novo tópico que eu estou assim, vou contar os dias, porque eu acho esse assunto fantástico. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau. Valeu. Tchau.